Olá! Hoje vamos falar um pouquinho sobre um dos assuntos mais comentados e esperados do momento, o lançamento do Java 9. Focaremos em uma de suas novas funcionalidades, o JShell, mas antes vamos entender um pouco sobre as mudanças na plataforma? O Java 9 está chegando, gente. A data prevista para o lançamento é o dia 27 de julho. Como todos já sabemos, a plataforma Java é uma das opções mais populares quando pensamos em desenvolvimento de aplicações. Isso se torna ainda mais evidente quando o escopo são as soluções voltadas para a web. Atualmente, estima-se que cerca de 9 milhões de desenvolvedores adotam Java. Completando 20 anos em breve, a plataforma é classificada por muitos como antiga, nesse universo em que novas soluções surgem e desaparecem no piscar de olhos. Todo esse tempo, obviamente, possibilitou mais robustez e confiabilidade ao Java. No entanto, por ser projetada com alguns conceitos hoje tidos como obsoletos, a exemplo da arquitetura não modular, possui uma estrutura monolítica, ou seja, não dividida em módulos. Essa ausência de modularidade, característica presente em algumas das linguagens mais modernas, torna mais difícil o reuso e a manutenção do código, restringindo a sua utilização principalmente em dispositivos de baixa capacidade de processamento. Por causa disso, há muito tempo a comunidade de Java solicita uma grande reforma na estrutura da plataforma, com o objetivo de torná-la modular. Praticamente concluído, o processo de reestruturação do Java em módulos consiste na identificação de interconexões entre bibliotecas e na eliminação dessas dependências quando possível. Isso reduz o número de classes carregadas em tempo de execução e, consequentemente, melhora tanto o tempo de inicialização quanto o consumo de memória, pois ao reduzir o acoplamento, a relação de dependência entre certas classes diminuirá. Deste modo, com o JDK modular, apenas os módulos necessários para inicializar a aplicação serão carregados. Em conjunto com a comunidade, a modularização do JDK está sendo desenvolvida pela Oracle, em um projeto de codinome Jigsaw, quebra-cabeça. O lançamento, como a gente já disse antes, está previsto para o dia 27 de julho e aborda, além da modularidade, novas funcionalidades que prometem aprimorar a experiência com a plataforma. Uma delas é o JShell, sobre o qual vamos falar agora. Mas o que é o JShell? O JShell é uma ferramenta de linha de comando que possui suporte ao REPL. E o que é o REPL? Read, Eval, Print, Loop. É uma ferramenta de programação interativa que acompanha a implementação, lendo continuamente a entrada do usuário, avaliando a mesma e imprimindo o valor de entrada ou uma descrição do estado na tela. Esse recurso já está presente em outras plataformas e, incorporado ao Java, permitirá escrever e testar expressões na linha de comando de forma interativa, sem a necessidade de escrever classes e métodos. Mas quais são as motivações para o JShell? Essa ferramenta é importante porque permite a iniciantes na linguagem executar de forma rápida expressões qualquer, acelerando o aprendizado ao fornecer uma resposta imediata na tela, sem a necessidade de realizar compilação e execução de código em uma ferramenta de desenvolvimento. Além de ser uma ótima opção para iniciantes, o JShell viabiliza aos desenvolvedores experimentar algoritmos e novas opções de codificação, criando protótipos ou até mesmo tentando utilizar uma nova API. A avaliação interativa é muito mais eficiente nesse quesito do que editar, compilar, executar e exibir, o que favorece um aprendizado cada vez mais simplificado. Mas o que o JShell não se propõe a ser? O JShell, ele não se propõe a ser uma nova linguagem. Não é o objetivo ser uma nova linguagem interativa. Toda entrada aceita pelo JShell deve corresponder às produções de gramática na Java Language Specification, a JLS. Além disso, dentro de um contexto apropriado, toda entrada aceita deve ser um código Java válido. Fora do escopo do JShell, também estão suportes a interface gráficas, suporte para depuradores e funcionalidades do tipo IDE. Já que vimos um pouquinho das vantagens do que é o JShell, vamos ver como ele pode ser usado na prática? Ao baixar o JShell, ao baixar o Java 9, o JShell já está embutido.
Porém, para utilizá-los precisamos acioná-lo pelo prompt de comando, como demonstrado na tela. O arquivo está localizado na pasta bin do JDK9. Então, primeiro a gente aciona o JDK9 e em seguida a gente identifica na pasta bin o JShell. Ao ser inicializado, o JShell já está pronto para receber comandos e ele vai exibir o seguinte retorno na tela. Então, nesse momento, ele já está pronto para receber os comandos. Ao acionar o /help, que é a ajuda, todos os comandos disponíveis são exibidos na tela para que o usuário possa estar ciente do que ele pode fazer. Aqui a gente já vai pular essa parte dos comandos que podem ser utilizados e vamos acionar o comando import. Nesse /imports, a gente consegue saber quais bibliotecas já estão importadas no JShell, utilizando apenas o comando /imports. Importante, vocês notaram que a gente não precisa mais utilizar o ponto e vírgula após os comandos? O JShell dá uma mãozinha nisso e completa internamente por nós. Expressões matemáticas simples também podem ser diretamente testadas nas linhas de comando, como 3 mais 3, por exemplo. O resultado, então, é armazenado no endereço apontado na tela, correspondente à variável que já foi criada pelo JShell. Caso queira exibir o valor armazenado no endereço, basta acioná-lo diretamente pela linha de comando. E aí a gente vê que ao digitar o nome da variável, né, o cifrão 1, ele já retorna para a gente qual que foi o valor que foi armazenado ali dentro. Para instanciar uma variável do tipo double e atribuir um valor a ela, basta fazer como a gente demonstrou aqui na tela. Então, double x igual a 500, ele armazena já no formato double na variável x. Também é possível criar métodos diretamente na linha de comando, como vocês podem ver. Cria-se a assinatura do método e, em sequência, informa-se o que ele faz. Nesse caso, estamos exibindo uma mensagem na tela para o usuário. O JShell retorna a mensagem ao final, indicando que o nosso método foi criado. Então, depois que a gente cria a assinatura e cria o corpo do método, o JShell retorna para a gente uma mensagem indicando que o método imprimir, no nosso caso, já foi criado. Ao acionar diretamente o método imprimir na linha de comando, o JShell executa o mesmo. Então, ele mostra na tela para o usuário o que estava já configurado no corpo do método. Caso queira alterar o método, você pode sobrescrevê-lo, como a gente vai fazer agora. Nesse caso, estamos alterando o texto exibido para o usuário. Então, a assinatura do método continua a mesma. O que a gente vai mudar vai ser a mensagem que a gente vai exibir na tela para o usuário. Ao final, depois que a gente fizer as alterações e fechar a chave indicando que o método foi finalizado, o JShell também vai retornar uma mensagem para a gente indicando que o método imprimir foi modificado. Ao evocar novamente o método imprimir, a gente vai ver que o conteúdo, então, foi alterado. Ele exibe agora a nova mensagem que a gente colocou. O comando que a gente vai digitar agora, que é o /vars, exibe todas as variáveis criadas até o momento, desde que a gente acionou o JShell. Como podemos ver, criamos 2 variáveis até então, e são descritos o tipo de cada uma delas, o nome e o valor correspondente. O comando /methods, de forma semelhante, vai exibir os métodos que a gente criou até então. No nosso caso, temos apenas o método imprimir listado, porque foi só ele que a gente criou. O comando /history exibe um histórico de todos os comandos que foram solicitados desde o acionamento do JShell. E aí, ele exibe na tela esses comandos para a gente. O /list lista todos os comandos que não são nativos do JShell, ou seja, aqueles que a gente acionou sem utilizar a barra no início.
A gente tem outro método para modificar os métodos. A gente tem outra forma de modificar os métodos. Através do edit imprimir, por exemplo, a gente abre uma nova. O JShell abre uma nova janela de comando e a gente consegue alterar o método que a gente já tinha criado por essa janela. Então a gente altera o conteúdo, fecha a janela e voltamos para o prompt. Podemos executar uma expressão diretamente na linha de comando e deixar que o JShell exiba no formato padrão, ou especificar qual formato queremos para a resposta. No primeiro caso, a gente viu que a gente fez uma divisão de dois números inteiros que resulta num número que seria um double. Então, como no primeiro, que está como padrão é inteiro, o resultado foi armazenado como 0, mas se a gente especifica que a gente quer no formato float, ele exibe pra gente o 0.5. O JShell avisa também quando ele não entende algum comando. Por exemplo, nesse próximo comando que a gente está digitando, a palavra integer foi digitada incorretamente e o JShell avisa que ele não reconhece essa classe. Quando a gente instancia uma variável, a gente pode executar algumas expressões lógicas sobre a mesma também. Então, aqui nesse caso, a gente vai criar um inteiro de valor 127 e depois a gente vai comparar o conteúdo que está armazenado com o valor 127. Notem que a gente está usando um operador booleano nesse caso, que são os dois iguais, então não é um comando de atribuição, é um comando de comparação. Como o valor é igual, o valor armazenado é igual ao que a gente está testando, o JShell, pelo operador utilizado, interpretou a expressão e retornou que a mesma é verdadeira, armazenando essa resposta numa outra variável. O segundo teste retorna falso porque os valores que a gente está comparando, são diferentes, tá? Bom, pessoal. Opa! Bom, pessoal, essas foram algumas funcionalidades, alguns exemplos de utilização do JShell e das facilidades que esse novo recurso REPL traz para a linguagem. Agora estamos todos aguardando ansiosamente pelo lançamento da nova versão do Java para poder desfrutar dessas novidades incríveis. Faltam só 52 dias. Tchauzinho e até a próxima!